E Jesus, ele dando o exemplo, na verdade, ele foi levado por terra também, e passado 3 dias no seio da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Mas me chama a atenção que Jesus não desprezou a pedra, ou seja, ele trouxe o verdadeiro sentido. Você já ouviu nesta noite a mensagem de que Samuel, ele consagrou aquele lugar e chamou aquele lugar uma casa, a casa de Deus. Aleluia. Aí eu lembro de que está escrito também em Mateus, voltando ao capítulo de número 16 e observando o versículo de número 18, quando Jesus, ele chama Pedro, atenção, e quer agora edificar a sua igreja. Ou seja, o templo, como nós aprendemos hoje pela manhã, não é por acaso, de jeito não é coincidência, também não. Eu acredito que o assunto que nós aprendemos, irmãos, aqui pela manhã, ele tem a ver com esse texto sagrado aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Por que, pastor? Que tem a ver? Se Jesus disse que ali Pedro seria a pessoa principal, do qual a igreja ela ia receber a doutrina, os ensinamentos para sua edificação, a ponto de que as portas do inferno não iriam prevalecer contra esta igreja. As portas do inferno não iriam ser vitoriosas. E a mensagem que o irmão Amodinho leu, o único versículo, foi mostrando de que, na verdade, a igreja ela vem sendo vitoriosa há longos tempos. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, aqui nós encontramos nesse texto sagrado, irmão, Jesus falando daqueles que podem destruir a igreja, daqueles que podem realmente tirar a igreja do caminho. Ou seja, você é a igreja, nós somos a igreja do Senhor Jesus. Observa o versículo de número 4. O versículo de número 4. Quando o nosso Senhor Jesus, ele diz o seguinte: ele diz: acautelai-vos que ninguém vos engane. Cuidado para que ninguém vos engane. Fiquem vigiando para que vocês não sejam enganados. No versículo 5 diz: porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, me enganarão lá muitos. Muitas pessoas em que ainda não conseguiram entender e compreender quem é o verdadeiro caminho, quem é o verdadeiro mensageiro. E quando Jesus ele fala aqui, aí eu lembro que o apóstolo Paulo, ele compreendeu, irmãos, quem são aqueles que enganam as pessoas, aqueles que na verdade falsificam a palavra. Se você quiser abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 3 e o versículo 2, você vai identificar quem são os tais. Louvado seja o nome do Senhor. Quem são os tais que o apóstolo Paulo entendeu que podem tornar-se os falsificadores? Quando ele diz: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus, guardai-vos dos maus, vamos dizer mais forte, dos maus, guardai-vos da circuncisão. Quando ele fala aqui guardar, irmãos, dos falsos obreiros, é porque não vai aparecer ninguém pregando o evangelho e já se identificando diretamente, dizendo que é falso profeta. Não, mas o Senhor Jesus, ele aqui, ele dá uma advertência: cuidado, acautelai-vos, tende cuidado para que não sejam enganados, porque muitos virão dizendo que é o caminho certo. Mas Jesus, ele disse ao seu discípulo em João 14, verso 6: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai senão se alguém aparecer com outro evangelho. O apóstolo Paulo diz que seja amaldiçoado
Então, um evangelho que não muda, o evangelho que não transforma, o evangelho que não liberta, ele não é o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você observar no versículo, ou melhor, no capítulo 8 de João, e no versículo de número 31, Jesus diz que aqueles que ele seguem, ou aqueles que guardam a sua palavra, permanecem nele. E quando Jesus permanece na pessoa, segundo o versículo de número 32, quem crê na verdade, a verdade vos... Isto, se alguém diz, eu creio no evangelho, eu aceitei Jesus, e não consegue se libertar, irmão, é porque não crê, tá certo? Ele está falsificando a sua fé. Nós precisamos comprovar e provar de que a nossa fé nos libertou, aleluia. E para confirmação de que Jesus está em nós, segundo o versículo de número 36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então, se você ainda é escravo de algo que te prende a ponto de você se olhar para o espelho e não ver a verdadeira imagem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ainda há oportunidade para você. Porque, meu querido e amado irmão, a palavra do Senhor Jesus, ela diz o quê? O que você está vendo, está ouvindo através das redes sociais, através dos jornais, você está vendo aí o que acontece, o que ele disse no versículo de número 6, no versículo de número 7, agora no versículo de número 8. Eu vou voltar, o versículo 6 diz assim, ó: e ouvireis de guerras e de rumores de guerra, olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o, portanto, se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome e peste, terremotos em vários lugares. Os irmãos têm ouvido falar disso? Quem tem ouvido falar desse negócio aqui? Aí você diz, é sinal da vida de Cristo, aleluia. No verso 8 diz, mas todas essas coisas são os princípios das... Está o mundo perturbado, irmãos. Tem muita gente que não consegue mais nem dormir, está entendendo? Correndo para um lado, para o outro. O que eu vou fazer diante de tudo que está acontecendo? Simplesmente devemos estar o quê? Preparado. Será que o versículo 9 é real na vida de alguém, irmãos? Então, vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Quem se sente odiado porque é crente, irmão? Você se sente odiado por alguém só porque você é crente? Saiba que é pelo nome do Senhor Jesus. Se disser, não sou mais crente, aí a pessoa, pronto, é o amigo de todas as horas, na porta, aquela coisa. Mas se você estiver no ambiente e começar a falar de Jesus, alguém balança a cabeça e já vai saindo fora, né, Zé de Val? Hein? Nós estávamos conversando com a criatura de idade, né? Ali tem quantos anos? 80, hein? 90, né? E nós começamos a falar de Jesus, saúde de você. Só aproveitei uma caronazinha de um assunto que de repente surgiu, já saiu fora, está entendendo? Muitas das vezes, por educação, não mostra o ódio, não mostra o rancor, não mostra a raiva que tem de você, né? No versículo 10, nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Vale a pena seguir o falso profeta? Não vale. Se você observar para a sua Bíblia em Apocalipse 20 e o versículo 10, para onde é que vai o falso profeta? Não se associe nunca a alguém que falsifica a palavra, tá certo? Não seja companheiro com ele, nem de sentar na mesa para comer o feijão dele. Não, rejeite, porque senão você vai seguir e vai cair no mesmo destino. Quem já abriu aí a sua Bíblia em
20 de Apocalipse, versículo 10. Onde é o destino dos falsos profetas? Quem é que pode ler em nome do Senhor Jesus? Eu vou ler para você, que diz assim, ó: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Não é por um momento, irmãos. Olha, a vida do outro lado, ela é eterna. Não tem mais negócio de retorno, não. Não tem mais a história de me arrepender, não. Mas pastor, por que esta palavra? Pergunta ao Deus Pai. É porque Ele te ama. Louvado seja o nome do Senhor. Ele quer nesta noite que você saia daqui dizendo: Jesus está voltando e eu preciso permanecer. Eu não posso deixar, por causa da iniquidade, o amor esfriar. Não. Eu não posso, por causa da iniquidade, deixar o meu amor desaparecer pela palavra. Não. De jeito nenhum. Eu preciso ouvir a palavra e dizer: Pai, me ajuda eu guardar. Eu sei que as lutas vêm, mas elas vão passar. Aleluia. Eu preciso observar de que a tua palavra, no versículo 3, mas aquele que perseverar até o fim será. Quem perseverar até o fim, irmão, será salvo. Quando alguém citar para você esse versículo, será, porque eu já me deparei com alguém querendo colocar a minha fé em dúvida, querendo que eu entendesse como ele entende, dizendo será. Aí eu digo: pois é, eu só sei da minha vida até agora porque estou falando. Daqui a 2, 3 minutos eu não sei. O dia do amanhã pertence a Deus, e eu só sei que eu estou vivo agora. Aleluia. Você já ouviu alguns vídeos por aí de alguém está cantando, alguém está pregando, e no meio da palavra, olha, tá para trás, morreu. Então eu posso dizer que o meu fim pode ser agora. Então amanhã, ao Deus eterno, se eu for até amanhã, até o dia da minha morte, eu permanecer firme até o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém sabe quando vai morrer. Quem é que sabe aqui? Ninguém sabe. Quem é que sabe o dia da vinda de Cristo? Ninguém sabe. Então eu tenho que dizer hoje que eu sou salvo, porque a minha determinação é como que hoje fosse o último culto. Aleluia. É como o último dia que já passou. Para mim é os últimos momentos que eu estou vivendo. Pastor, você conta desse jeito? Sim, porque eu não sei se vai dar 9 horas. Ainda faltam 6 minutos. Eu não sei se para mim vai existir 9 horas. Então por esta razão eu me apego à palavra que disse Jesus: se eu perseverar até o fim, então seria o que? Salvo. A tua salvação está na tua perseverança. Tá certo? Quem toma posse da salvação em Cristo Jesus? Aleluia. Então nesta noite eu digo para você que ainda não decidiu. Versículo 14: e este evangelho do reino será pregado em testemunho o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então verá o... Alguém que ainda não aceitou Jesus? O Pai Eterno nesta noite te dá oportunidade para hoje. E amanhã não. Hoje o evangelho para você foi pregado. Amanhã pode ser repetido? Pode. Mas também pode não acontecer. Está entendendo? Pode ir dormir e não acordar mais. Pode, na verdade, o dia do amanhã não existe mais para você. Então o evangelho do reino de Deus foi pregado já em testemunho a todas as gentes. Ou seja, você é gente. Você ouviu, e de hoje em diante Papai do céu não terá mais você como inocente, porque você ouviu a gloriosa palavra dele. Então nesta noite há entre nós alguém que deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador da vida. Está perto do irmão aí? Ele vai comigo até ali. Eu quero aceitar Jesus. Diga isto. Aleluia. Tem um corinho que diz: ao cuidar pro labor esta vida. A igreja canta.
destino será tua alma. No futuro teu lar, meu amigo, hoje tu tens a escolha e tua morte qual vais aceitar. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Continue. Procura escapar, mesmo chegou em prazeres que passam em vão, mas na última hora eles não mais desfarão. Meu amigo, hoje tu, aleluia, a escolha é sua. É você quem escolhe a vida ou a morte, a salvação, a perdição, é você quem escolhe. O céu ou a eternidade sem Deus, também é você que escolhe. Hoje o desejo de Cristo é te libertar. Amém? Por acaso alguém viu? Muitas das vezes, quando estão ouvindo o apelo da palavra, alguém até zomba. Mas será triste para quem te rejeita.